Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Tributário e hoje nós vamos conversar a respeito das exceções ao princípio da legalidade. Esse programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça e ele está dividido em 3 blocos. Na primeira parte, o tema do dia, nós vamos analisar a parte teórica do assunto exceções ao princípio da legalidade. Na segunda parte, pergunte ao professor. Eu quero responder a sua dúvida sobre o tema do dia. E na última parte, o X da questão. Nós vamos ver exatamente como o assunto cai no dia da prova. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Então, o primeiro bloco do nosso programa é o tema do dia. E hoje nós vamos falar a respeito das exceções ao princípio da legalidade tributária. Você sabe que os princípios tributários são limitações constitucionais ao poder de tributar. Assim como as imunidades, os princípios tributários são verdadeiras garantias do contribuinte, estabelecidas contra a ação governamental de cobrar tributos. Entre essas garantias, merece destaque a legalidade tributária, uma verdadeira regra fundamental do nosso sistema que exige que o tratamento de assuntos relacionados ao tributo se dê por meio de lei. Aliás, você deve lembrar qual é o conceito de princípio da legalidade. Pelo princípio da legalidade, a criação, o aumento, a redução e a extinção de tributos sempre dependem de lei. Sabe também que, em regra, essa lei é a lei ordinária e não a lei complementar. A lei complementar trata de poucos temas em direito tributário. A regra no direito brasileiro é a utilização da lei ordinária. Na verdade, somente 4 tributos são criados e disciplinados por lei complementar no Brasil. Somente os empréstimos compulsórios, o imposto sobre grandes fortunas, os impostos residuais e as novas fontes de custeio da Seguridade. Todos os outros são disciplinados pela lei ordinária. Então, se nós levarmos em conta um dado divulgado pela imprensa nas últimas semanas, dizendo que no Brasil nós teríamos cerca de 200 tributos, se apenas 4 são disciplinados por lei complementar, é visível que a regra geral é a lei ordinária. Por isso, sempre que perguntarem na sua prova se um assunto é disciplinado por lei ordinária ou por lei complementar e você tiver na dúvida, se tiver que chutar, chuta na lei ordinária que você não erra. Tem que chutar na regra geral. Às vezes nós precisamos disso, de uma orientação de o que marcar na prova se não soubermos o assunto. Aí eu criei várias dicas de chute, essa é uma delas. Na dúvida entre a lei ordinária e a lei complementar, chute na lei ordinária que você não erra. Não esqueça também que é possível a edição de medidas provisórias tratando dos temas de lei ordinária em direito tributário. Tudo que a lei ordinária faz, a medida provisória pode fazer também em direito tributário. Por outro lado, se o assunto é reservado à lei complementar, não se admite a edição de medida provisória. Temas de LC não admitem MP. Guarda comigo essa frase. Temas de LC, de lei complementar, não admitem MP, medida provisória. Você lembra de uma música do Hanson, uma banda dos anos 80? A música chamava MBAP. O refrão era assim, ó. Pois é, você lembra dessa música? Eu peguei essa melodia e apliquei exatamente a letra daquela frase anterior. E ficou assim, ó.
Temas de temas de LC não admitem MP. É tosca, mas ajuda no dia da prova. Eu já te disse, minhas músicas não são legais. Não adianta ir atrás das minhas músicas na internet, qualquer site de busca que você digitar Alexandre Maza, você encontra lá minhas músicas. Não adianta ir atrás achando que são coisas muito legais, assim. Elas são para acertar questões na prova. Quem quiser música legal, já avisei, tem que ir atrás de KLB, Hanson, que mais? NX0, Fresno, aí é música legal. As minhas são para acertar no dia da prova. Então lembra, a regra no direito brasileiro é a utilização da lei ordinária ou da medida provisória. A exceção é o uso de lei complementar. Muito bem. Acontece que essa exigência de lei ordinária ou complementar para a criação, aumento, redução e extinção de tributos, essa regra é perfurada por várias exceções na Constituição de 88. Essas exceções aparecem demais no exame da prova, ou no exame da OAB. São temas que não precisam nem de lei ordinária, nem de lei complementar. Assuntos que podem ser disciplinados por ato administrativo. É sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Exceções ao princípio da legalidade tributária. Bom, no Brasil, seis tributos podem ter alíquotas modificadas por ato do Executivo. Quais são esses 6 tributos que podem ter alíquotas modificadas por ato do Executivo? Bem, os quatro primeiros são os mais importantes para a prova, aqueles com maior incidência. IOF, IPI, Imposto de Importação e Imposto de Exportação. O IOF, o IPI, o Imposto de Importação e o Imposto de Exportação podem ter alíquotas modificadas por ato do Executivo. Essas 4 exceções são muito mais importantes que as outras 2, que daqui a pouco eu comento, porque são elas que aparecem no dia da prova no Exame Nacional. Então eu fiz uma musiquinha, não sei se vocês lembram, de uma novela que chamava Salvador da Pátria. Salvador da Pátria era uma novela que tinha lá um sujeito, Sassamutema, lembra disso daí? Que falava assim, e eu? Pois é. Nessa novela, eles cantavam uma música lá no meio do mato, na escola deles. Eles tinham aula com a Maitê Proença na escola. Duvido ser no meio do mato e achar a Maitê Proença dando aula, mas na novela era assim. E aí, eles cantavam uma musiquinha que era assim, ó. No meio do mato ouvi o piar de 2 mutum, piaba que retumbava a maninha, tum, tum, tum. Esse finalzinho é tudo, né, gente? Tum, tum, tum. Peguei essa melodia e apliquei a letra. Ficou assim, ó. IOF, IPI, importação, exportação, excepcionam a legalidade, são impostos da União. Esse finalzinho não tem nada a ver com o assunto, é que eu precisava preencher a melodia com alguma letra, tá? Então, aproveitei para acrescentar que são impostos da União, mas na verdade o que importa é o começo. IOF, IPI, importação e exportação, são exceções à legalidade tributária. As últimas 2 exceções já não têm tanta importância para o exame de ordem, mas é legal que você saiba. A CID Combustíveis, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre a Indústria dos Combustíveis, e o ICMS Combustíveis também são exceções ao princípio da legalidade. Ô Maza, será que você poderia repetir, Maza, para eu anotar então quais são essas 6 exceções ao princípio da legalidade? Claro, as 4 primeiras, as mais importantes, IOF, IPI, importação